O distrito Senador Melo Viana, subdivisão territorial do município de Coronel Fabriciano, criado em 7 de setembro de 1923, abriga em seu entorno o maior número de bairros da cidade, formando então a maior área territorial urbana do município. O distrito, sede da primeira instância político-administrativa da atual região metropolitana do Vale do Aço, formada por Coronel Fabriciano, Ipatinga, Santana do Paraíso e Timóteo, celebra um século de criação. Melo Viana, ainda como um pequeno povoado de nome Santo Antônio do Piracicaba, formado por agricultores e tropeiros que desciam a Serra dos Cocais, em 1923 é elevado a distrito de Antônio Dias. Pela legislação brasileira, os distritos sucederam às antigas freguesias, subdivisões territoriais do Brasil Colônia. Melo Viana é hoje um conglomerado urbano em total conurbação com a região central da cidade, isto é, não se sabe onde termina um e começa o outro. Concentrando a maior parte da população do município, a história de Melo Viana é ligada ao pioneirismo da ocupação do território do Médio Rio Doce, ainda no século XIX. Neste período, o território de Antônio Dias, que pertenceu a Itabira do Mato Dentro até 1911, abrangia desde o Médio Piracicaba a sua confluência no Rio Doce. Em 1825, o diretor-geral dos Índios de Minas Gerais, Guido Tomás Marliere, abre uma estrada ligando Antônio Dias ao Rio Santo Antônio, nas imediações de Naque. A então estrada, passando pelo alto da Serra dos Cocais, favorece a um intenso fluxo de tropeiros. Estes intrépidos desbravadores ligavam o Vale do Rio Santo Antônio ao centro de Minas Gerais, especialmente aos antigos centros da mineração aurífera. A Serra dos Cocais, nome derivado das Matas dos Cocais, torna-se uma das principais rotas dos tropeiros. No alto da serra, ranchos de descanso de tropeiros são montados, surgindo então os povoados de São José dos Cocais e Nossa Senhora da Vitória dos Cocais. Descendo a serra, agricultores e tropeiros se estabelecem em sua base, onde a água fluía em abundância e uma planície de terras férteis estendia-se até o rio Piracicaba. Dentre estes pioneiros, João Teixeira Benevides, vindo de Santana de Ferros com seus filhos, adquire vários hectares de terra e se estabelece onde desenvolve a agricultura e a pecuária. Então, começando por João Teixeira Benevides, meu avô.
Então eu posso dizer que ele veio para aqui de Ferros, trouxe toda a família, comprou essa fazenda de, se não me engano, Leonardo Pereira, que eu tenho documentos todos comigo aqui, até registro Torres. E trouxe toda a família, veio com tudo. Começou a desbravar aqui, né, o sertão, né, de Meruviana. Ele, aqui, assim, segundo minha mãe contava, as madeiras eram muito grossas, muito mesmo. E toda aí tirou madeira do próprio lugar, das matas, para fazer as construções, as casas eram enormes, janelas muito grandes, portas muito grandes, assoalhadas, muito confortáveis as casas. Era mata virgem, mata virgem. E foi desbravando, teve que eliminar alguma parte, né, umas áreas, para plantar, né, que tudo era produzido pelos braços do homem, né? Trabalhador rural, lavrador, na época se dizia lavrador. E aí foi colhendo muita abundância de tudo. Tudo era tirado. Havia na época muitas doenças pelas quais não havia a vacina ainda. Impaludismo, coqueluche, catapora, varicela, sarampo, tudo quanto é verminoso demais. Minha mãe batalhava muito para curar, sabe, usava métodos caseiros mesmo, medicinais, né? Capoeira, tinha um trio só que ia lá para a fazenda dos Benevides, né? Os herdeiros do meu avô João Teixeira. E tinha muito sapeixe, muito alecrim. Então aí secava muito alecrim e sapeixe, a gente embaúba, né? A gente pegava feixe de lenha. Eu era pequena, no morro ali, hoje a fazendinha, em frente lá, a gente subia lá para trazer lenha de lá, cada feixão de lenha assim. Era magrinha, mas tinha que abastecer a casa, né? Tempo de mês de dezembro, a chuva direto. Enchia de baixoalho de lenha. Eu tinha uma amiga que ela ia comigo, nós fazíamos uma viagem para ela e uma viagem para nós. Tinha lá o Geraldo Teodoro, o Zé Teodoro, até confinava com a gente no terreno ali do Surinã, que hoje é Surinã, né? Do lado esquerdo e do lado direito pertencia tudo ao meu avô, que foi deixar ali em herança para meu pai. Denominado Santo Antônio do Piracicaba, o nascente povoado era cortado pelo Ribeirão Caladão, nome derivado de sua capacidade de navegação de embarcação de grande calado. Na foz do Ribeirão Caladão, um porto de canoas foi construído para embarque e desembarque de pessoas e mercadorias. A região na foz do Ribeirão passa a denominar-se Barra do Calado. E essa Geraldo Inácio, que era um gramado lindo, sabe? De um lado e do outro a grama verdinha, muito bem cuidado pelos moradores, sempre varridinha. A vida era muito boa, sabe? Mais pacata, muita união. Aí, depois que veio mais gente, né? Chegaram mais famílias, até importantes, famílias grandes, né? A gente havia brincadeira no meio da rua, em tempo de lua clara. Juntava todo mundo na rua, rapazes, moços, crianças, para brincar, né? O pioneiro Benevides, vindo de Ferros, em 1919, traz de sua cidade natal a primeira professora, Maria de Lourdes de Jesus, que era sua sobrinha, para atender aos filhos dos colonos que se estabeleciam. Este doou também o terreno para a primeira escola, para o cemitério e para a igreja do povoado que se formava em devoção a Santo Antônio. No pequeno núcleo agrícola formado aos pés da Serra dos Cocais, nos arredores da fazenda Pau Gigante, cultivava-se frutas, hortaliças, cereais e criava-se gado, porcos e galinha.
naquele tempo que eu era criança, a gente fazia, quando havia muita seca, a gente ia fazer uma procissão das mulheres antigas, né, muito devotas. Cada criança levava uma vasilhinha de água, uma pedra, ou muitas pessoas levavam lata grande na cabeça para colocar no cruzeiro, ia cantando: São Vicente Ferreira pediu chuva na terra, vem a chuva que nos molha e o pão que nos consola. São Barnabé do Alto da Serra pediu Jesus Cristo chuva na terra ele há de mandar, porque o seu povo ele irá nos salvar. Aí levava, despejava lá, colocava tudo lá, sabe, flores. No mesmo dia que nós fizemos a procissão, eu lembro como se fosse agora, veio aquela tempestade e desceu chuva. Olha a fé, olha como vai a fé. Eu fiquei emocionada. Era um tempo muito bom. Nossa, mãe, eu gostava muito melhor do que hoje, né? Essa tecnologia avançada, tem tudo ao alcance da mão, conhece o mundo inteiro, comunica com o mundo inteiro, mas não é como antigamente, a paz de antigamente. E eu lembro, quando eu era jovenzinha, eu queria pedir para o papai, né? Eu sempre plantava roça, né? Ali no Suriname, colhia muito milho, muita coisa mesmo, feijão, mandioca. Eu pedi para ele me dar um dinheiro para me comprar um corte para fazer tecido, para fazer roupa. Mamãe costurava muito bem. Aí ele falou assim: ó, eu posso te dar milho para você debulhar e fazer um saco e vender. Aí eu debulhei um saco de milho, foi um sacão assim, de 60 quilos, levei no São João, ele trocou comigo um corte de tecido, calçados, né? Eu vivia muito bem vestida. E os balaios que eu carregava na cabeça para vender lá na Serrita, e quando eu voltava, eu passava na loja do José Franco. Ele tinha uma loja muito montada lá, né? Com utensílios para cozinha e outras coisas. Eu comprava lá muito na mão dele. Minha mãe é de Antônio Dias. Meu avô, na época, era delegado regional em Antônio Dias, Josílio Bering. Meu pai casou com a minha mãe e veio para a casa do meu avô paterno lá em Água Limpa. Meu pai veio, aí chegou a Belgo Mineiro aí, precisou, e meu pai tinha uma tropa, meu pai era tropeiro. Inclusive, quando estava servindo no exército, ele mexia lá na fazenda do exército para pregar ferradura nos animais do exército. Então veio aí, e meu avô doou para ele uma tropa. Essa tropa para servir a Belgo Mineira, que entrou aqui para desmatar, fazer carvão para Monlevade. De lá de Água Limpa ele veio, alugou um barraco aqui no Melo Viana e começou a trabalhar transportando carvão aqui na tropa dele, tirando carvão lá do meio da mata, onde é que tinha os fornos, para jogar na praça, para caminhão pegar. Tinha um caminhão da companhia, quando a Belgo veio, ela começou a abrir estrada aí com enxadão, nem trator não tinha. Abriu uma venda, meu pai depois ele abriu uma venda, foi o primeiro vendeiro aqui. Tinha a venda lá, matava porco toda semana para fornecer lá para a turma que estava trabalhando aí no transporte de carvão. Perto da igreja. Aí meu pai, a cidade foi precisando, entrou um tal de Padre Deolino com ele aqui. E precisava de um lugar para fazer celebração. E meu pai construiu um pedacinho, um cômodo, para servir de lugar para fazer a celebração. O Padre Deolino Coelho, o primeiro padre que pisou nessa terra nossa aqui. Aí meu pai arrumou aquilo direitinho, depois o Padre Deolino resolveu fazer a igrejinha e tal. Ele fez a igrejinha que cabia lá umas 50 pessoas.
Aí meu pai ajudou, eu estava menino, estava com a idadezinha de 12 anos nessa época que foi feita a primeira igreja. É essa matriz de hoje. E essa matriz de hoje, chegou um missionário aqui e derrubou aquela igrejinha antiga porque a cidade cresceu. Tivemos que fazer, inclusive eu fui o tesoureiro da igreja para fazer essa igrejona que tem aí. Derrubou a igrejinha e fizemos uma igreja grande aí para comportar o povo aí. Aí o seguinte, depois o padre Olino foi embora, entrou o padre Américo. E já tinha muita gente aqui dentro da cidade, dentro do distrito. Tinha aí umas 200 ou 300 famílias já. E na época de missa, todo mês tinha missa, faltou água. Faltava água para o povo beber, tinha água do Ribeirão. Aí o prefeito, na época, Raimundo Alves de Carvalho, você deve lembrar, Raimundo Alves de Carvalho era aliado do meu pai. Aí meu pai falou, vamos fazer aqui um jeito aqui de arrumar água para esse povo que chega para mim isso aqui. Aí tinha um deputado muito influente aqui, o deputado Simval Siqueira, era do Partido Trabalhista Brasileiro, do PTB. Aí arrumaram e falaram assim, nós vamos fazer um chafariz aqui. Você conhece o que é chafariz? Muito bem, né? Vamos fazer um chafariz aqui. Meu pai vai arrumar um lote ali para fazer a cisterna, para cuidar, traz a bomba d'água e vamos fazer o chafariz. O prefeito falou, não, eu vou pagar, a prefeitura pagou para fazer a caixa d'água, pagou para fazer a cisterna, a bomba d'água, e colocamos 2 torneiras e 2 chafariz de água na rua para o povo, quando chegar na época de missa, para tomar água. E eu tenho essa foto. Eu estava com 10 anos. E o deputado veio aí também para inaugurar um chafariz para dar água. Juntou aí as pessoas da comunidade toda, juntou aí tudo direitinho no dia de uma missa, está lá, tem a foto. Meu pai abre a primeira farmácia aqui dentro do distrito, foi a do meu pai, foi chamar farmácia dia e noite. Logo quando o Zimina chegou aí, meu pai abriu a farmácia. E o Raimundo Alves de Carvalho, que era o farmacêutico, que dava o nome da farmácia. A responsabilidade técnica para gerir a farmácia. E meu pai teve farmácia durante muitos anos. Quando o Alzimina entrou, meu pai fez o bairro Santo Antônio, lançamento do meu pai aí na época, entendeu? Roldão Alves Torres. Aí, fomos fazendo investimento, eu abri 2 loteamentos também. O loteamento do bairro São Cristóvão e o bairro de Tibério é um lançamento que eu fiz lá, eu tinha uma fazenda. A fazenda tinha 110 hectares, a parte baixa nós não tínhamos. Em 1922, os trilhos da Estrada de Ferro Vitória-Minas chegam à Barra do Calado. No local, uma estação é erguida e recebe o nome de Calado. No ano seguinte, pela Lei Estadual de 7 de setembro de 1923, é criado o distrito de Meloviana, sendo instalado a sede do distrito em Santo Antônio do Piracicaba. Sua denominação homenageava o ex-senador, secretário de Interior e vice-presidente da República, Fernando de Melo Viana. Este nome permanece até 1938, quando pelo Decreto-Lei Estadual número 148, o distrito de Meloviana passa a se chamar Coronel Fabriciano, em homenagem ao antoniodiense Coronel Fabriciano Felisberto de Brito. Na mesma época, a Companhia Siderúrgica Belgo-Mineira instala em Barra do Calado seu escritório e nas imediações da sede do distrito instala o Horto Cascudo. Em 1940,
O superintendente da empresa, Joaquim Gomes da Silveira, constrói a fazenda conhecida como Fazenda do Padre Rocha, nas proximidades. Esta, que englobava uma vasta área do distrito, é vendida para a Mitra Arquidiocesana de Mariana. Com os serviços da Belgo-Mineira e a instalação da siderúrgica Acesita em 1944, o então distrito de Meloviana, com o novo nome Coronel Fabriciano, experimenta um considerável crescimento populacional. Neste período, Floriano Mário e Silva implanta o primeiro serviço de transporte coletivo, ligando a sede do distrito ao Calado, que crescia no entorno da estação ferroviária. O comércio sobressai na emergente economia do distrito, ao longo da Avenida 1, atual Geraldo Inácio, destacando o Bazar do Povo, de Lincoln Drummond Soares, o popular Zé do Coco, a Padaria do Candinho, a Farmácia do Cajuca, a Sapataria do Baldaró, o Mário Alfaiate e o Cabaré da Maria Papuda. A água do Ribeirão Caladão era muito limpa, sabe? A gente usava, lavava a roupa no Ribeirão, lavava a vasilha, tudo lá. Buscava água na cabeça para casa. Aí depois começou a população chegando, aumentando, e começou a ficar poluído. E a gente teve que furar uma cisterna no fundo da casa. Meu pai, o homem do homem, um nome até exótico, Zé Bacatumbo, o apelido dele. É uma pessoa muito trabalhadora, sabe, humilde. E a gente fez um poço lá, a gente ia passar a usar a água do poço, muito limpo, né? A minha mãe pescava muito no Ribeirão, que dava aquelas enchentes, né? E aí trazia muito peixe, já tinha muito peixe. Até capivara, passava tudo se emboiando na água. Era muito gostoso, tinha muito peixe mesmo, sabe? Em dezembro de 1948, o distrito de Coronel Fabriciano emancipa-se de Antônio Dias. Por pressão de políticos residentes no Calado, a sede do município é então instalada nos arredores da estação ferroviária e não na sede oficial do distrito, no antigo Meloviana. Discussão, né? Por pessoas quererem o melhor lá para o centro, né? Melhor. O que tinha aqui de bom começou aqui. Tinha o Correio de Telégrafos, cuja trabalhadora responsável lá era a Conceição Viana, era a minha madrinha de batismo. Depois levaram o Correio para lá, para o centro. Levaram até o harmônico que tinha aqui, eles queriam tomar. Mas aí que havia aqui na época, né? A paróquia que havia aqui na época, ainda não era paróquia, né? Não deixaram. Havia rivalidade. Eles queriam o melhor para lá e Meloviana era desprezado. Sabe? E depois, quando passou o distrito, eu acho que era muito jovem ainda, né? Não participava muito, não entrosava muito com os assuntos políticos nem nada, né? Sociais. Na realidade é que nunca foi subprefeitura. A minha eminência, quando eu entrei na política aqui para ser candidato a vereador, porque eu fui vereador na época também, né? Eu já entrei com essa eminência de ter uma subprefeitura aqui e emancipação do distrito no futuro. Só que essas ideias nossas não foi à frente. Tinha pouco apoio do centro, né? Porque sempre houve assim uma política muito rasteira, né, do centro contra o distrito. Na época, me falaram, eu era criança ainda, quando teve a emancipação da cidade aqui, o centro da cidade era aqui, para ser aqui no Senador Meloviana. Eles fizeram a emancipação da cidade e tiraram a sede daqui do distrito e levaram ela lá para o Calado. E mudaram o nome de Calado para Coronel Fabriciano, que hoje é Fabriciano. Isso, a gente vê essa conversa, eu não tenho informação a respeito, que eu ainda não vi a documentação, não tive
a curiosidade de empenhar nessa parte aí de emancipação do distrito aqui. E sempre mexi na política, sempre fui aliado do centro também, eu não sei qual é o motivo, entendeu? Fui aliado do Paulo muitos anos, do Amilar, que foi prefeito, do Rufino, do Raimundo Alves de Carvalho. Eu sou melovianense. Nós temos inclusive o seguinte, eu já participei muito de futebol, eu já fui diretor do futebol aqui do Avante. Nós tínhamos uma política muito forte contra o social, Avante de um lado, social do outro, entendeu? Esse sentimento, o pessoal antigo aqui do Melo Viana conserva esse sentimento separatista, né? Vamos dizer assim, né? Lá do centro, pelo distrito aqui. E eu já participei muito de reuniões, a gente fica sabendo de certas estatísticas a respeito. Segundo as informações que a gente tem, é que o distrito aqui, ele tem 75% da renda da cidade. E dessa renda dos 75%, ela é mais empregada, quase que 90%, ela era sempre empregada no centro. E o distrito sempre ficava à margem dessas rendas. E quando elegiam um prefeito, o prefeito vinha aqui, igual Rufino, o próprio Paulo, né? Pregava sempre essas ideias de jogar uma subprefeitura aqui dentro do distrito Senador Melo Viana, e o nome indicado sempre, quando eu entrei na política, seria o meu para ser o subprefeito aqui da subprefeitura. Eu fui vereador, eu já fui secretário do prefeito, e eu sempre abafava isso depois das eleições, e nós nunca conseguimos ter uma subprefeitura aqui. É um desejo muito grande da sociedade nossa aqui, ter uma subprefeitura, ter um banco mais aqui perto do distrito. Já teve, já saiu, que era a Caixa Econômica. No meu conhecimento é o seguinte, nós hoje não temos, como é que fala, legalidade para fazer separação. Hoje não tem, porque a cidade hoje está integrada, não tem como. A única coisa que o pessoal ainda fala e quer, a gente vê nos bastidores aí, né? Tem os bastidores, tem as fofocas, aquele negócio. Nós estamos querendo mais apoio aqui dentro, eu queria uma subprefeitura para não ser preciso deslocar, que o centro da cidade ali está inchado. Nós não temos lugar de estacionar, nós deslocamos daqui do distrito para ir lá no centro para resolver qualquer problema bancário, ou mesmo dentro das repartições públicas. Nós não temos lugar de estacionar, a não ser que queira pagar o estacionamento. Uma insatisfação generalizada toma conta da população do antigo distrito. Tal decisão transforma o histórico núcleo habitacional, isto é, o nascedouro da cidade, num simples bairro. Entretanto, o nome Melo Viana permanece como referência histórico e cultural do antigo núcleo habitacional e Coronel Fabriciano passa a denominar apenas a área central. Nessa década, a Rua 1 recebe luz elétrica e o assentamento dos postes de madeira no centro da via. Dividindo a avenida ao meio, os postes foram responsáveis por vários acidentes. Em 1949, é criada a Escola Padre Deolindo Coelho, na Rua 1, onde funciona até os dias atuais. A cultura em Melo Viana floresce por meio do teatro. O teatro foi ali no Lelé de Melo, tem até a rua no nome dele lá, né? O Lelé de Melo. No fundo da casa dele era muito bem organizado. Eu e minhas irmãs participaram, muita moça participou. Eu recitei muita poesia, nós trabalhamos com peças de índio, né? Vestir de índio. Tinha drama, tinha comédia. Era muito bom. Hoje a Ladica ainda existe, né? Tinha a Coquita, a irmã dela também que cantava lá, a Zezé de Jojonas. O futebol amador
surge com as calorosas torcidas. Em 1952, iniciou-se o José Rafael de Oliveira, que veio lá do Jaguaraçu, juntamente com José Nunes, Mário Alfaiate, meu pai, o Ademir Justino da Silva, resolveram a fazer um time. Como é que nós vamos começar? Não temos terreno e tal. E ali onde é o Bretas hoje, era terreno do senhor João Lagares, entende? Aí com boa amizade e tal, ele forneceu um pedaço de terra lá, que por sinal muito bem gramado e tal. E aí eles falaram, vamos fazer o gol. Foram lá no mato, pegaram lá os embaúbas, né? Fincaram, fizeram um gol de um lado, do outro e tal, e começou. Qual o nome do time? Bom, lá para cá, Esperança Esporte Clube. E essa esperança durou pouco tempo, porque aí chegou o Padre Américo aqui de Magalhães, e com esse negócio de padre para padre, teve uma comunicação bastante relevante. Aí o Padre Rocha, como o precursor aqui, que tomava conta de toda a área da diocese, aí conversando com o Padre Américo foi até o Padre Rocha e conseguiu esse terreno do Avante Esporte Clube, que antigamente era na horizontal, porque hoje o Avante é na vertical. Aí já é outra história, que é um terreno já comprado, já não foi doado. Doado o primeiro que o Padre Rocha doou. E aí vamos terminar esse time de esperança, que não tá legal não. Aí inventaram o Parafuso Futebol Clube, em 1956. Esse parafuso durou pouco. Na história aí, Melo Viana foi crescendo, com a ênfase da chegada da Uzi Minas, né, que em 58 começou e tal. Aí apareceu um senhor aqui, que era até carioca, Cisenani. Aí inventou a ser treinador. Nesse período aí, apareceu bons jogadores na época. Aí mudaram de Parafuso para União Esporte Clube. E esse time foi um time de uma relevância muito grande, porque teve laudeado pelo goleiro Cantalício, o Pipi, que já faleceu, que jogou no Valério muitos anos, os Mundi Zé do Povo, Titino, irmão dele, Nozinho Coqueiro, Manelzinho, João Maria, Didi Caoi, que foi o cracaço do time, Neca Coqueiro, Dilamar, Zé Dilino e Valdir Coqueiro. Esse time trouxe uma história interessante, aí que vem o momento de surgir o Avante. Por que surgiu o Avante? Esse time resolveu fazer um jogo com o Vila de Acesito, e o Vila era o segundo time da época. Mas tinha um compromisso com o Padre Américo de Magalhães, que quando jogasse fora, iam à igreja à missa de manhã. Depois subia no caminhão, porque era o trajeto da época. Ele benzia o pessoal e tal, e quando jogava aqui, eles iam à missa de manhã, lotava a igreja e tal, e depois à tarde vinha para diversão. E nesse jogo do Vila, com o campo ainda na horizontal, campo do Avante, que já era União Esporte Clube, o Vila, campo lotado, o Padre Américo com a igreja lá, com as 6 beatinhas lá e tal, resolveu. E Padre naquela época tinha uma moral tremenda, né? Chegou, entrou dentro de campo, parou o jogo, não prosseguiu e tal. E isso foi 12 de setembro de 1958. Aí, moral da história. Joga, não joga, joga, não joga, acabou parando o jogo e ali morreu-se o União Esporte Clube. Vamos ver um outro time que calha bem aí. O Padre Américo deu ideia de Avante Esporte Clube. E o Avante deu luxo de ter um colegiado de conselheiro, porém invejável. Mais ou menos 40 e tantos conselheiros. E isso aí surgiu o Avante. E o Avante veio formando times, e eu me promovi para a equipe principal. Tive o prazer de jogar por 2 anos e meio no Avante, que na época tinha grandes craques, Belha, Bolivar, Altair, Paraíba, Amauri, Arantes, entende? Sabará, Bolivar, entende? João Paletó, Euclides. Era um time, Zé Cláudio, entende? Arnaldo. E esse time fez sucesso aí. E o Avante veio trazendo isso, e até que chegou 1971.
que resolveu a Liga de Acesita, a LAD, formar um torneio regional. E esse torneio durou praticamente 2 anos, porque ele começou em 71 e terminou em 72. E o Avante entrou como azarão, para competir com a Acesita naquela época, industrial. São Cristóvão, que foi até o campeão não moral, que o campeão moral foi o Avante, e os juízes vinham e levavam, mas no final fizemos uma decisão no campo do Acesita e o São Cristóvão levou. Tinha social, Uzipa, Ipaminas e Cachoeirinha. Então foi um torneio que revolucionou todo o Vale do Aço, chegou a ponto do Cafunga, Olavo Leite de Cafunga Basso, falar na televisão: gente, está acontecendo no Vale do Aço um torneio que um tal de Avante São Cristóvão Industrial estão dando 12, quase 13 mil torcedores por jogo, enquanto que aqui está jogando Cruzeiro e Valério, Cruzeiro e América, uma mixaria de torcedor. Então, quer dizer, o Vale do Aço está se manifestando, quer dizer, na supremacia. Nessa ênfase de Melo Viana, do Avante, começou a surgir os clubes. Aí apareceu Rosópolis Esporte Clube, que foi um grande adversário, duro na queda. Apareceu o CAF, que por sinal foi o primeiro campeão da Lidercel de Coronel Fabriciano, o CAF Futebol Clube, que é a CAF ali do Horto, entende? Aí surgiu Floresta, Santa Cruz, Madrid, aí surgiu Mangueira, o CM lá no Amalanari, tá entendendo? Morro do Carmo, e assim, isso que na época em Coronel Fabriciano, nos anos 60, falava somente no social. E o Rosópolis foi um time esplendoroso, eu tive a felicidade de jogar nele umas partidas, entende? O Rosópolis ali ficava o campo, que por sinal tem o apelido de Barro Branco, que lá dava um barro branco, esse barro que o pessoal usava para passar em fogão, no chão, passar nas paredes, e as comadres antigas iam lá buscar o barro branco, mas ali, aproximado da igreja Bom Pastor, logo no fundo tinha o campo do Rosópolis, que era até no gol de lá, tinha uma plantação de tomate, entende? Que chamava muita atenção, que também era progresso da cidade, entende? E quanto ao Floresta, o Floresta representava mais lá do bairro Floresta, mas eles ganharam um terreno ali onde é a frente do Polivalente, que hoje são casas, por sinal prédios e tal, usou ali bastante tempo, entende? E também tem já que nós estamos falando de clubes, o Santa Cruz, que surgiu bem depois, ele e o Madrid usam lá o campo lá do Santa Cruz, do bairro Santa Cruz, lá no alto lá, e depois vem também o Jockey. E nisso foi o momento que na época eles formavam times, porque o alvo era ganhar o Avante. O Avante, quando dava Avante social, pelo amor de Deus, Avante Rosópolis era um Deus nos acuda, era casa cheia mesmo, entende? Então, quer dizer, esse Avante nós temos que ganhá-lo, porque é o camarada que dá a referência do Vale do Aço. Então aí foi a época de ouro do Avante, onde ele formou o time, quer dizer, o time tradicional do Avante Esporte Clube. Em 1957, o presidente da Assembleia de Deus, pastor José Alves Pimentel, inaugura o primeiro salão para cultos na rua Tiradentes. Em 1966, no mesmo endereço, o pastor Antônio Rosa inaugura a primeira igreja evangélica em Melo Viana. Em 1959, uma forte enchente inunda toda a região de Melo Viana, causando grande destruição e morte. Com o relativo impulso econômico nos anos seguintes e articulação principalmente do político Geraldo Inácio,
é criado novamente o distrito de Meloviana, porém com o acréscimo de senador, vindo a denominar-se Senador Meloviana pela Lei Estadual número 2764, de 30 de dezembro de 1962. Em 1964, o vereador responsável pela recriação do distrito é vítima de homicídio em frente à sua casa. Foi noticiado que sua morte teria sido em razão do aumento da passagem dos ônibus. A Avenida 1, a principal do distrito, passa a denominar-se Avenida Geraldo Inácio. Nesse período, o lazer e a diversão passam a fazer parte das noites de Meloviana, com a inauguração do Clube Itapuã, o Cine Alvorada e outros clubes. Meu nome é Meldeir Ribeiro dos Reis. Moro aqui há 55 anos. Cheguei aqui em 1968. O Meloviana, naquela ocasião, ainda era um lugar que desejava muito, né? As diversões eram muito poucas. Era o Cine Alvorada, que era o cinema no final de semana, sábado, domingo. O Clube Itapuã, né? Clube dançante, onde havia todos os sábados os bailinhos, né? Eu morava ali em frente, na rua Doutora Sérgio de Brito, hoje, antigamente Rua Três Pontas. E desde muito criança eu gostava desses embalos, da noite, das festas, né? E muitas vezes eu era colocado para fora do Itapuã por não ter idade, por ser de menor, né? Aí com o tempo foi passando, né? E nós criamos um grupo de carnaval, um bloco de carnaval aqui no Meloviana, que sobreviveu durante uns 10 anos. E trazia alegria do pessoal do Meloviana, né? De 80 a 85 a gente brincava, pegava os vestidos das esposas, das namoradas, das amigas, saía de qualquer jeito. Depois, mais para frente, a gente conseguiu o CNPJ, conseguiu registrar esse bloco na Receita Federal, uma coisa mais organizada, consegui mais recursos e fizemos uma festa melhor. Chegamos a ter 2 blocos de carnaval aqui, que era o Arco-Íris e o Las Damas. E com uma diretoria, uma organização total, e aquilo trazia alegria nas épocas de carnavais no bairro Meloviana. Tivemos também, durante os anos 80, o Clube Riacho das Pedras, né? Foi muito bem frequentado, um local muito bonito, cheio de natureza, sobreviveu durante muito tempo o Riacho das Pedras. E voltando lá no início, quando eu cheguei aqui no Meloviana, o recurso era muito pouco, poucas pessoas tinham televisão, né? Muitas vezes a gente ia ver a novela na janela da casa do vizinho, alguns fechavam as janelas, né? Quando chegamos aqui, antes eu vim passear aqui em 65 e gostei muito. Não tinha asfalto, né? Não tinha supermercado, era o mercado de Zinco do Sotávio, que ficava ali na avenida do Meloviana, ali, o mercado de Zinco. A gente comprava ali um refrigerante, um pão com salame ali pesado na balança, enrolado no papel. A iluminação ainda era dessa usina aqui de Sacavalo. Eram os verdadeiros tomates, não tinha recurso. Aí com a chegada da CEMIG, as coisas foram melhorando. O centro comercial era mais ou menos ali na praça da igreja, perto da casa da Dona Silvia ali que armava os espetáculos, os circos, de tourada, essas coisas todas. Sempre acontecia naquele trecho ali, o Bar Avante da família Roldão, que era tradicional, a família Benevides, também outra família tradicional, e sempre acontecia por ali, perto do cinema, perto da igreja católica, ali que era o centro comercial do Meloviana, sempre foi, o coração do Meloviana. Tudo isso acontecia naquele trecho ali, no bar da família Lipim, né, dos família Roldão, e os Benevides, que era o tradicional aqui de Coronel Cristiano. Com o tempo foi expandindo. Várias moradias com a chegada, a expansão da Usiminas, da Companhia Cesita, aí várias casas de doméstico, de moradia, se transformaram em lojas de comercial e o pessoal alugando, né, para o comércio. E hoje o Meloviana é um bairro querido, quem mora aqui não esquece e nem quer sair daqui. Os primeiros registros fotográficos das famílias melovianenses começam pela câmera fotográfica de João Anastácio, conhecido também como João Fotógrafo ou João Cabeludo.
Em janeiro de 1963, é criada a paróquia Santo Antônio. Em 1964, abre em Melo Viana o primeiro consultório médico. Olha, eu vim para aqui trazido pelo meu irmão Nestor, que já morava aqui, e ele, muito entusiasmado com a nossa chegada, abriu um consultório para mim lá no centro, outro no Melo Viana. Eu atendia de manhã no centro, à tarde em Melo Viana. O consultório era ao lado da igreja, na época que estava sendo estudada a construção das minas. A população era tudo gente muito simples, né? Mas dava bom movimento no consultório. Mas no Melo Viana, naquela época, é terra de chão, né? No tempo seco, poeira. E no tempo de chuva, barro, lama. Então, não era fácil. E quando eu cheguei aqui, não tinha carro próprio, ia de ônibus, aí era difícil, então de chuva era perigoso. Aqui não tinha. Aqui tinha uma meia dúzia de médicos espalhados, né? Eu e o meu irmão Carlos fomos realmente os primeiros ginecologistas especialistas que vieram para a região cubana, não só Melo Viana, mas da região praticamente toda, né? Aqui foi interessante que a gente morava lá no centro, isso aqui era uma fazenda do pessoal Giovannini, e aqui era um campo de futebol. Aí o Geraldo falou comigo: Tocantins, tem um terreno muito bom que está sendo vendido pela Caixa Econômica, R$200 por mês. Eu acho que seria um bom investimento. Nós estamos precisando de casas de aluguel, então eu comprei. Antigamente veio aqui, não sei se é o Hélio Garcia, candidato a governador, o Carlos, meu irmão, era deputado federal e secretário do Tancredo Neves, e eles queriam que eu fosse candidato a prefeito. Eu disse que não tinha vocação para política, que não me interessava. Mas eles encheram tanto o saco que eu falei: olha, eu aceito ser vice do Paulo Antunes, com uma condição: Fabriciano não tem nenhum posto de saúde. Eu quero em cada bairro de Fabriciano um posto médico. Na mesma década, a Avenida Magalhães Pinto, que liga a sede ao distrito, é pavimentada, direcionando para Melo Viana a instalação de grandes empreendimentos comerciais e residenciais. A partir dos anos 1960, novos bairros nos arredores de Melo Viana são abertos, dotando o distrito da maior área territorial urbana do município. Em 1979, uma outra grande enchente provoca imensos prejuízos materiais ao distrito. Na década de 1980, nos arredores de Melo Viana, é instalado o primeiro distrito industrial de Coronel Fabriciano. Em 1998, em Córrego Alto, é inaugurado o Santuário de Nossa Senhora da Piedade, local de peregrinação, e em 2011 é criada a paróquia São Francisco Xavier, englobando 27 comunidades.
Na mesma década, é criada a APA da Biquinha e da Serra dos Cocais, englobando remanescentes de mata no perímetro urbano do distrito e na área rural. Consolidado como um próspero centro comercial e residencial, os melovianenses celebram os 100 anos de emancipação como distrito. Este pioneirismo, que os enche de orgulho por escreverem as primeiras páginas da história de Coronel Fabriciano e região, faz de Meloviana um importante marco de grandes transformações sociais e culturais da região metropolitana do Vale do Aço. Meloviana cresceu muito, evoluiu muito. Nossa, mas tem outra cara, nem parece que o Meloviana que começou, né? Ficou muito bom, viu? Muito comércio, muita gente boa, muitas igrejas, pais maravilhosos também, né? As freiras também, uma vez eu visitava. Prefeitura de Coronel Fabriciano. Gestão Novos Tempos. Resgatando e preservando a memória de nossa gente.